Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para esse aqui, é o exercício 3 do capítulo 3 do Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim, que a componente x do vetor A é menos 25 metros e a componente y é 40 metros. Bom, ele me pede aqui no enunciado, qual é o módulo do vetor A? Letra B, qual é o ângulo entre a orientação de A e o semi-eixo x positivo? Bom, vamos primeiro escrever aqui o que a gente tem do enunciado. Veja que ele colocou aqui, a componente x desse vetor é menos 25, então menos 25 na x chapéu, e a componente y é 40 metros, então mais 40 metros na y chapéu. Tenho aqui o meu vetor A. Esquematicamente, tenho aqui o plano XY, as duas componentes, menos 25 e 40, menos 25 na x e 40 na y, e aqui o meu vetor, né? A soma aqui, usando a regra do paralelogramo, obtenho aqui o A. O ângulo entre o semi-eixo positivo do x e a direção de A é esse θ. Na letra A ele me pede o módulo de A. O módulo de A vai dar... aqui eu só estou mostrando que eu posso representar o módulo de A como sendo o módulo mesmo do vetor A. É que eu vou sempre procurar usar essas setas para indicar os vetores. Tá? E eu posso então representar um módulo de um vetor assim, mas eu também posso representar assim. A mesma letra que eu estou usando para o vetor sem a seta. Beleza. Isso vai ser igual a quê? Bom, eu vou aqui calcular o módulo de A como sendo a raiz quadrada do produto escalar de A por A. Isso vai dar o quê? Raiz de menos 25 ao quadrado mais raiz de 40 ao quadrado. No produto escalar, os produtos cruzados entre x chapéu e y chapéu vão dar zero, porque eles formam ângulos de 90 graus entre eles. E aí só vai sobrar então x chapéu com x chapéu, vai dar 25 negativo, né, ao quadrado, e y chapéu com y chapéu, que formam um ângulo de 0 graus, cosseno de zero, né, ali na definição do produto escalar. Módulo de um vetor, módulo do outro vetor, cosseno do ângulo entre eles. Então, cosseno de 0 é 1. Então, só vai sobrar 40 metros ao quadrado daqui para o y chapéu, né? 40 y chapéu vetor não, escalar y, 40 y chapéu, dá 40 metros ao quadrado. Menos 25 x chapéu escalar com menos 25 x chapéu também dá aqui menos 25 metros ao quadrado. Beleza. Raiz disso. Fazendo a conta, veja que eu obtenho. Vou fazer aqui 25 menos ao quadrado, 40 ao quadrado, somo, chegar um pouquinho para cá, dá 2.225 metros quadrados. Tirando a raiz, 47,2 raiz de metro quadrado, metro. Então vai ficar 47,2 metros. Esse é o módulo do vetor A. Esse que ele pediu na letra A. Na letra B, ele quer o ângulo entre a orientação de A, essa orientação aqui, e o semi-eixo x positivo. Como é que eu vou calcular isso? Bom, veja que A cosseno de θ é a definição da projeção de A no eixo x, que é a componente em x de A, menos 25 metros. Então, posso usar isso para achar o θ. Cosseno de θ, então, vai ser menos 25 metros, dividido por 47,2. Fazendo isso, veja, eu vou obter 25 menos, vou querer dividir isso por 47,2, vai dar, então, menos 0,53. Menos 0,53, então θ é o arco cujo cosseno, ou cosseno menos 1, função inversa do cosseno, né?
cosseno menos 1 de menos 0,53. Ora, o cosseno menos 1 de menos 0,53 é 122. 122 graus, então. Esse ângulo de 122 graus faz sentido aqui para mim? Faz, né? É um ângulo que está justamente aqui no segundo quadrante. Aqui eu tenho 180 graus e aqui eu tenho 90 graus. Então, entre 90 e 180, eu tenho 122. Então, faz sentido para mim. E é justamente esse ângulo. Mas veja, eu poderia ter escolhido trabalhar com o seno de θ. O que ele me resultaria? Veja, a seno de θ teria que dar a componente em y. Então, vamos fazer isso. A seno θ tem que dar componente em y, então seno θ é igual a componente em y, que é 40, positiva, dividido pelos 47,2 metros, que no caso é o módulo de A. Vou fazer essa divisão, encontro 0,85, então o arco cujo seno é isso, seria o meu ângulo θ. Mas veja só o que a calculadora me dá aqui. Ela me dá 58 graus. Né? Bom, 58 graus para o 122, ele é o que a gente chama de suplemento, né? Veja aqui, 180 menos 122 são 58. Então, por que isso acontece? Porque a calculadora ela vai me retornar o arco cujo seno é aquele valor que eu encontrei, só que ela vai me retornar o menor arco com relação ao eixo, ao semi-eixo positivo x. Então ela vai me retornar logo 58 aqui, que tem o mesmo seno que esse outro ângulo aqui, um pouco maior, de 122. Então, além daquele cuidado que eu falei de você ver se a sua calculadora está calculando cossenos e senos de ângulos em graus ou em radianos, né? Veja que aqui, ó, se eu quiser colocar em radianos, vai aparecer um radiano aqui para eu ficar esperto. Minha calculadora está calculando agora senos e cossenos de ângulos que estão expressos em radianos. Então, se eu colocar, por exemplo, o seno de 30, ele não vai me dar meio aqui. Por quê? Porque ele está interpretando aquele 30 ali como radiano. Mas se eu voltar aqui para a situação que eu não tenho nada aqui, né? Veja, 30, seno vai dar meio. Então agora eu estou encarando esse 30 como 30 graus. Além desse cuidado, então eu tenho que ter o cuidado quando eu for calcular essas funções, principalmente nesse momento em que você calcula as funções inversas trigonométricas, né? Tenho uma divisão aqui da componente pelo módulo do vetor e quero calcular o ângulo. Ele normalmente vai te retornar, as calculadoras retornam o menor ângulo. E aí você olha para esse resultado, 57, faz sentido para você? Nesse caso aqui não faria, porque 57 não teria uma componente em x negativa, teria uma componente em x, ó. 57 é um ângulo do primeiro quadrante, cosseno dá positivo e não negativo, né? O seno daria igual, mas o cosseno não. E veja aqui, o seno de um ângulo, né, é igual ao seno do seu suplemento, né? 180 menos isso, menos esse ângulo, dá o 58. E aí, o 58 e o 122 têm o mesmo valor de seno. Veja que se eu tivesse um ângulo aqui, ó, uma direção aqui no terceiro quadrante, eu teria a possibilidade de encontrar, ó, dois ângulos com o mesmo cosseno negativo, né? Se eu tivesse então duas orientações aqui, ó, duas direções, uma no terceiro e outra no quarto quadrante, eu teria o problema de encontrar um mesmo seno novamente, né? Um mesmo valor de seno para dois ângulos diferentes. Ele vai me dar o menor ângulo. Então, provavelmente ele vai me dar aqui o ângulo do terceiro quadrante. E assim por diante. Tangente também gera o mesmo problema. Todas essas inversas trigonométricas vão dar o problema. Então, é bom, no final do exercício, achou o resultado, veja, faz sentido?
Aqui fez o 122, mas se eu tivesse usado a componente em y e dado 58, aí eu falava, não, peraí, alguma coisa está errada. Ah, foi a calculadora que me retornou na hora que eu fiz essa conta aqui do cosseno ou do seno a menos 1, me deu o menor ângulo e não necessariamente o que eu queria. Beleza? Acho que ficou claro aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe aí nos comentários qualquer dúvida pra gente tirar. E não se esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo para muito mais gente, beleza? Valeu, pessoal!